Olá, desbravador, é bom estar com você para mais um estudo. Já pegou o seu guia? Pega lá, abre ele e vamos estudar junto. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, vamos pedir a direção de Deus para que Ele nos capacite, ok? Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui mais uma vez e pedimos novamente a Tua direção para o estudo de hoje. Que possamos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. E, acima de tudo, Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Por favor, esteja conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos no clube é sobre a lei e o voto. Você lembra da lei? A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde e assim vai. Tá lembrado? Tá repetindo aí? Você precisa conhecer essa lei. Não só conhecer, como praticá-la. Tá certo? Mas você já percebeu que o clube não tem só essa lei? Leis e regras são a mesma coisa, ok? Você vai ver que há muitas regras dentro do clube. Coisas que o diretor chega para você e diz, olha, não faz isso, não faz aquilo, e você quer fazer, mas não pode porque o diretor diz que não. Por que que existem regras e leis? Vamos voltar um pouquinho? Nós vimos que Deus é o nosso Criador. Foi Ele que criou todas as coisas. E esse mesmo Deus, Ele também criou as leis, as regras. Sabe por quê? Para que a sua criação se mantenha em plena ordem e segura. O dia que Adão e Eva decidiram transgredir essas leis ou deixar a lei de lado, o pecado entrou nesse mundo. E com o pecado, todo o sofrimento, a morte, o que nós vivemos hoje. E para isso, foi necessário que Jesus viesse e morresse em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos sermos salvos. Compreendeu? Imagina você se não existisse lei de trânsito. Olha a bagunça que existiria. Quantos acidentes? Não teria nem como andar. Seria complicado demais. Imagina você se não existissem as leis de trânsito. Imagina vocês se não existissem as leis de trânsito. Seria a maior bagunça, não teria como andar. Os acidentes seriam todo momento. Com as leis de trânsito, já tem tanto acidente, tantas coisas ruins, imaginam? Então vou fazer uma pergunta para você. O que é pecado? O que é pecado? A Bíblia diz o seguinte, 1 João capítulo 3, verso 4. Diz o seguinte, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você consegue entender a importância de Deus ter colocado lei? Volto a dizer, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, que esse foi o pecado, ou seja, transgrediram a lei, eles cometeram o pecado. Então, todas as vezes que nós pecamos é porque nós transgredimos a lei de Deus. E quando eu transgrido a lei de Deus, ou cometo o pecado, o que eu posso fazer? Nós vimos no estudo passado que eu preciso reconhecer, preciso confessar e me arrepender. Mas Deus tem uma outra solução da questão da lei. Sabe qual é? 1 João, capítulo 2, está aí no mesmo livro, só voltar uma folha aí um pouquinho. 1 João, capítulo 2, versos 1, e nós vamos ler até o 6. 1 João, capítulo 2, os versos 1 até o 6. Sabe, quando alguém comete algum crime, ele transgrediu alguma lei. E ele vai ser julgado de acordo com essa lei. E ele contrata um advogado para que esse advogado possa defendê-lo, baseado nessa lei a qual ele transgrediu. Olha o que Deus diz para nós quando nós cometemos pecado ou transgredimos a sua lei. Tá certo? Olha lá, verso 1 do capítulo 2 de 1 João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Deus nos oferece um advogado, e ele nada mais é do que o próprio Jesus Cristo, que vem nos defender. Então, se porventura você cometeu algum delito na lei de Deus, Jesus está dizendo, me contrate como seu advogado para que eu possa defendê-lo. Certo?
A Bíblia apresenta para nós diversas leis. Ela fala da lei de saúde, ela fala da lei civil, ela fala até de lei de cerimônia. Algumas cerimônias que tinham no passado tinha uma lei para seguir aquilo ali. Sabe quando você faz uma cerimônia de admissão ou de investidura de classe? Uma cerimônia de fogo do conselho tem umas regras, tem leis, tem os requisitos para serem seguidos. Não pode ser diferente. Deus também instituiu leis. Mas tem uma lei que ele instituiu, e essa eu diria que rege todas as outras. E é conhecida como a lei moral. Popularmente conhecida como os 10 mandamentos. Eu quero convidar você, vamos lá? Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. Foi Deus ou foi Moisés quem falou? Veja que a Bíblia diz que foi o próprio Deus. Em outras palavras, a lei não pertence a Moisés, ela foi dada a Deus, ou melhor, ela foi dada a Moisés por Deus. Ela não é de Deus. Se você pegar, nós não vamos ter condições de ler hoje, mas diz que essa lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Você consegue entender isso? Ela é muito importante. Então o verso 1 diz que Deus falou todas essas palavras. Que palavras? Olha o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. O verso 4 é o segundo mandamento. Não farás para ti o que? Imagem de esculturas, nem as adorarás. Lembra que eu disse que nós só temos que ter um único Deus, não tem outro? O verso 6, verso 7, terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? É você falar o nome de Deus e por qualquer coisa. Ai, Jesus, e por brincadeira, piada com o nome de Deus. Há um mandamento, há uma lei, uma regra dizendo para que você não possa fazer, que você não deve fazer isso. Ok? Primeiro mandamento, não terás o Deus diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Você lembra que lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vimos que Deus criou o mundo em 6 dias e, havendo chegado no 7º, não havia mais nada a ser criado, Deus abençoou e santificou o 7º dia, que hoje também é conhecido como o dia de sábado. O 6º mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Sabia você que esse é o único mandamento com uma promessa? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º mandamento, vamos ver lá? Não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falsos testemunhos, ou seja, não fale mentira. Sabe, assim como Deus ele criou um dia especial para ele, o diabo também tem um dia especial para ele. Quem já riu bastante no dia 1º de abril, que é conhecido como dia da mentira? Olha só que coisa interessante, né? Acho uma coisa tão inocente, mas é um dia do diabo. A Bíblia diz que a mentira é dele, e quem mente é filho dele, e ele criou um dia para ele também. Mas o mandamento diz que nós não devemos mentir, ok? O 10º e último mandamento diz o quê? Não cobiçarás, ou seja, não deseja aquilo que não te pertence, aquilo que não é seu. Talvez você já tenha ouvido falar o seguinte: ah, mas a lei foi pregada na cruz, Jesus morreu, ou Jesus cumpriu a lei por nós. Quando você está numa estrada, como eu disse, tem a lei de trânsito, tem as placas de velocidade, certo? Então, digamos que na estrada que você está andando, a placa está dizendo 80 por hora. Então, você tem que andar o máximo 80 por hora, certo? Eu vou, então, nessa estrada, chego até a cidade, agora eu vou voltar pela mesma estrada. Na ida eu andei 80 por hora, ok? Cumpri a lei? Claro, porque era até 80 por hora, ok? Então, quer dizer que eu posso voltar, então, a 120, 140 por hora? Eu já cumpri a lei. Você percebeu que o fato de eu cumprir a lei, eu não cancelo ela? Porque a lei foi feita para ser cumprida.
Jesus, quando ele cumpriu a lei, como já mencionamos aqui, ele disse, eu vim para vos dar o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Ele veio nos mostrar o que nós devemos fazer, que é guardar a sua lei. Mas você olha e fala assim, pastor, essa lei foi pregada na cruz, foi anulada, Jesus morreu, não precisa mais guardar a lei. Talvez você esteja pensando aí, mas pastor, essa lei não foi pregada na cruz? Ela não foi abolida com a morte de Jesus? É verdade isso? Vamos lá pensar um pouquinho. Nós vimos em 1 João capítulo 3, verso 4, que todo aquele que comete pecado também transgride a lei. Porque pecado é a transgressão da lei. Ok? Então digamos o seguinte, que se eu transgrido a lei, eu cometo o pecado. Então temos lá, pecado. Me ajuda aqui, vamos ver se meus dedos servem aqui. Ó. Pecado, ou melhor, lei. Então eu tenho lei. A Bíblia diz, quando eu transgrido a lei, eu cometo pecado, certo? Então, pecado. Eu cometi pecado, eu me torno o quê? Um pecador. Por eu ser pecador, eu preciso o quê? De perdão. Lembra que nós estudamos sobre isso? De perdão. Eu preciso de perdão para ser salvo. Correto? Só que para eu ser salvo, nós vimos também no estudo passado que eu preciso de um Salvador. Não tem como eu ser salvo sem um Salvador. Ok? Mas agora diz que a lei foi abolida, pregada na cruz, não preciso mais guardar. Nós vamos lá em Romanos, Paulo diz o seguinte, que sem a lei está morto o pecado. O próprio texto de João, de 1 João capítulo 3, verso 4, diz que quem transgride a lei comete pecado. Se não tem lei, eu vou transgredir o quê? Então, cancelei a lei, eu não tenho mais lei. Se não tem lei, a Bíblia diz que o pecado está morto. Não tem transgressão, também não existe pecado. Se não existe pecado, eu também não sou pecador. Concorda comigo? Não existe pecado, não sou pecador. Eu vou pedir perdão do quê? Também não preciso de perdão. Se eu não preciso de perdão, eu preciso de salvação? Também não fiz nada de errado, não estou condenado à morte, não tem nada. E se eu não preciso de salvação, também não preciso de um Salvador. Ou seja, quando eu cancelo a lei, eu também estou cancelando o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz. E é isso que o inimigo de Deus quer, que você não tenha Jesus como seu Salvador. Por isso, desbravador, ele quer que você não guarde a lei. É por isso que ele tenta de todo jeito cancelar essa lei. Porque se você não segue a lei, você está em pecado. E se você está em pecado, você não pode ser salvo. Você precisa ter um Salvador. Consegue entender? A Bíblia diz que essa lei é eterna. Ela é imutável. Ela precisa ser guardada. Ela precisa ser seguida. A minha pergunta para você agora é, quer você a partir de hoje guardar essa lei? Seguir essa lei para que você se mantenha em segurança e possa ser salvo por Jesus? Coloque ela em prática. Todos os 10 mandamentos. Porque a Bíblia também diz que aquele que guarda os 10 mandamentos tropeça em um só deles, se torna culpado de todos. A lei tem que ser guardada os 10. Não é só um ou dois ou a metade. É tudo. Quer você guardar a lei de Deus 100%, os 10 mandamentos? Está disposto a fazer isso por amor desse Deus? Então feche seus olhos. Eu quero orar com você. Obrigado, querido Deus, porque na tua imensa sabedoria o Senhor instituiu uma lei. Não é uma lei que nos oprime, uma lei que nos subjuga, mas é uma lei de amor, uma lei que nos salva. Uma lei que nos mostra a maneira melhor de andarmos aqui nesse mundo de tanto sofrimento. Hoje, Senhor, nós apresentamos essa lei a alguns desbravadores que não a conheciam. Eu quero te pedir que, por favor, esteja com esse desbravador, essa desbravadora, e que teu Espírito possa dar a eles o entendimento e ajude para que eles possam, Senhor, seguir essa lei, os 10 mandamentos, a regra que o Senhor deixou para que nós pudéssemos sermos salvos por Ti. Por favor. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Pai. Foi bom estar com você em mais esse estudo. Eu aguardo você para o próximo, ok? Maranata!